Bom dia, irmãos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos com o prelúdio, só algumas informações breves para também não esquecermos. Na próxima semana, próximo domingo, dia 27, será o último domingo do mês de abril. Portanto, este domingo será dedicado ao tema do mês, que é Missões Mundiais. Será levantada a coleta que for levantada há de ser dedicada ao fundo que vai, então, em conjunto com outras igrejas, apoiar nas missões mundiais. Nesse dia também, à tarde, 15 horas, teremos uma palestra sobre a política e o cristão. De que forma é que nós podemos entender a política e fazer disso uma coisa, então, que vá também engrandecer o nome do Senhor. É todo o nosso direito, é todo o nosso dever. Então, o irmão Teo Cavaco, que é pastor da Igreja da Figueira da Foz, vai então dirigir-nos nesta palestra e esclarecer-nos mais sobre este assunto. Os irmãos são todos convidados a estar presentes, querendo também trazer alguém, convidar algum amigo, algum conhecido, estejam à vontade, podem trazer. Então, no domingo, às 15 horas, aqui na igreja, teremos então, em conjunto com o irmão Teo, estaremos a abordar este assunto. Depois, em termos de agenda, é só, gostaria de solicitar aos professores da classe dos adultos, o irmão Daniel pediu que ficassem 5 minutos após o culto para falarem. Portanto, os professores da classe de adultos ficarem 5 minutos depois do culto. Agora sim, vamos ouvir o instrumental, ouvir o prelúdio e preparar os nossos corações para o culto. Então, irmãos, vamos agora consagrar o nosso euro missionário. Aquele euro que nós colocamos ali, que vai então ajudar nas despesas, ajudar no sustento dos pastores, dos obreiros, dos missionários que a nível nacional ajudam nas igrejas, ajudam no nascimento de novas missões, ajudam a expandir a palavra. Então, o euro missionário que nós colocamos semanalmente, aquele euro que nós retiramos do nosso café, para ao fim de semana podermos aqui colocar em conjunto com outras igrejas que participam desta iniciativa para o Centro de Expansão Missionária, vai então ajudar nesse sustento. Vamos entregar o euro missionário enquanto ouvimos um instrumental.
Pai, que possamos contribuir para a tua causa, Pai. Ó Pai, que este eu missionário possa ir de encontro às necessidades daqueles pastores, daquelas famílias que ainda necessitam da nossa ajuda económica e que possa cobrir as despesas que eles têm durante o seu dia a dia, Pai. Ó Pai, também pedimos uma bênção especial para eles e para as suas famílias. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visto e te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica em Mateus 28, 1 a 20. Eu pedi a um irmão após outro que fôssemos lendo então os versículos desta passagem. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E este sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um blanco e suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus. Foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele esteve. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já vos avisei. As mulheres chegam depressa do sepulcro, angustiadas, cheias de alegria, foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus se levantou e disse: salve, ela se aproximaram dele, lançaram-lhe os pés e o pegaram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram, como líderes religiosos preparados como santos, eram apontados grandes saltos de vida. Dizendo-lhes: vocês devem declarar a seguir: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos da noite, outros direitos e assim, vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta oração se divulgou entre os judeus até ao dia de hoje. Os discípulos foram para também para o mundo e casa. Quando viram a qualidade, levaram a qualidade. Então Jesus aproximou-se deles e disse: cuidado pela cuidado e serem de terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se antes de obedecer a vida que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. A ressurreição de Cristo traz-nos lições muito valiosas para qualquer um de nós. Ela mostra-nos que a morte não tem a palavra final, pois Jesus a venceu e trouxe a vida eterna para todos aqueles que nele creem. A sua ressurreição confirma que tudo o que ele disse se cumpriu. Além disso, a ressurreição dá-nos a esperança. Revela-nos que uma vida nova está disponível para todos quantos o aceitem. A ressurreição de Jesus não é somente uma história do passado, mas uma realidade transformadora que nos convida a confiar em Deus, vivermos com fé e termos a certeza de que nunca estaremos sozinhos. O seu triunfo sobre a morte nos garante que, ao segui-lo, poderemos experimentar uma vida plena e a promessa de um futuro eterno ao seu lado. Vamos, em conjunto, entoar e a quem puder, para ficar de pé, entoar o hino 140 do binário da Sepultura.
futura saída. Desde o início, Jesus nos ensinou sobre o reino de Deus, curou os doentes, perdoou os pecados, demonstrou compaixão por todos. Mas o maior ato de amor foi a sua morte na cruz. Ele morreu para pagar os nossos pecados, levando sobre si o castigo que merecíamos. No entanto, a história não terminou na cruz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A sua ressurreição não foi apenas um milagre, mas foi a prova de que ele venceu a morte e o pecado. Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, garantindo que por meio da fé nele também possamos viver para sempre com Deus. Então vamos entoar o hino 135, Cristo já ressuscitou. Aleluia.
eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos entoar de seguida o hino 9, louvamos-te, ó Deus, enquanto entregaremos os nossos dízimos e ofertas. Hoje Jesus está vivo e convida-nos a segui-lo. Ele oferece-nos perdão, paz e um recomeço. Se cremos nele, teremos a esperança da vida eterna e a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscitou para que tivéssemos uma vida nova e plena em Deus. É isso que vamos cantar com este coro, porque Ele vive. Say
Bom dia. Bom dia. Agora ficou mais bonito. Nós acabamos de cantar Porque Ele Vive. Nós geralmente temos a nossa confissão de fé, aquilo que nós cremos. E no decorrer da história da igreja, dentro de um dos concílios que foram realizados, surgiu aquilo que é chamado credo, ou seja, o creio, que diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, algumas traduções dizem ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós vamos ficar só aqui, porque o credo continua. E seria muito interessante se um dia nós fizéssemos uma série de reflexões sobre o credo, que é uma confissão de fé. E quando ele surgiu foi muito importante, porque era uma disputa teológica. Nós hoje vamos refletir sobre a ressurreição de Jesus. E eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 16, dizendo que nós cremos na ressurreição. Marcos 16, diz assim: ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no terceiro dia da semana, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis o lugar onde puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, é a tua palavra, inspirada, que tu destes ao teu servo Marcos. E nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos compreender o texto e aplicar a nossa vida. Fala-nos nesta manhã, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, ele morreu, foi sepultado, e se os irmãos tiverem cuidado de lerem os textos correlatos, verão que sobre a pedra foi colocado o selo romano. Perceberão que nós notamos que na sepultura foi colocada uma guarda de vigia de soldados romanos. Tudo porque ele havia predito que iria ressuscitar, e os sacerdotes disseram: olha, para que não venham e roubem o corpo dele, seja feito isso. Quando nós olhamos
texto de Marcos, parece que essas mulheres não estavam bem informadas das coisas. Porque veja, elas se questionam: quem é que vai abrir a pedra? Quem é que vai tirar a pedra para nós? Segundo elas, parece que não haviam confiado no trabalho que foi feito por José de Arimateia e Nicodemos, porque elas compram especiarias para ir no preparo do corpo do embalsamamento de Jesus. Significa que elas não confiaram no trabalho deles. Terceiro, elas acreditavam que poderiam romper o selo romano e atravessar aquela guarda. Romper aquele selo era um ato de insurreição, era um ato de traição, de enfrentar aquela guarda era condenar-se à morte. Mas vejam que coisa fantástica. O texto diz que elas vão chegando ali e quando nós olhamos, vamos para o giro, no primeiro dia da semana, o sol está nascendo, elas se questionam quem vai remover a pedra e diz assim, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Algo sobrenatural aconteceu. Algo que humanamente nós não conseguimos explicar. Então, qual a primeira realidade que nós podemos perceber aqui? É a ação de Deus rompendo o poder terreno, destruindo o império, a força do império romano. Deus é superior a César. Deus não se dobra a César. O selo que estava sobre o sepulcro foi rompido. Os guardas fugiram, porque o Senhor é o poderoso. Ele não se dobra a ninguém. Ele vence e ele venceu. Então elas ficam surpreendidas e atemorizadas. É natural ficar com medo diante de tal situação. Mas Deus rompe com o poder de César. Deus rompe e vence a morte. A segunda realidade que nós podemos perceber aqui nesse texto é que Jesus ressuscitou. O que significa isso? Dizer que Jesus ressuscitou, que ele ressurgiu. Primeira coisa, ressurreição é diferente de reencarnação. Há crentes que misturam essa realidade. Há crentes que pensam que a ressurreição ela é algo espiritual. Não é isso. Ressurreição é voltar à vida, mas no corpo físico. Nós, quando ressurgirmos, também vamos ressurgir no nosso corpo. Nós não seremos almas penadas. Nós não seremos seres desencarnados. Não é isso que a Bíblia ensina. A ressurreição é a base da nossa fé. Ele ressurgiu. E ressurgiu como? No seu corpo. E quando ele aparece, Tomé diz assim, se eu não ver, e se eu não puser as minhas mãos, eu não acredito. E Jesus aparece, vem cá, Tomé, olha aqui. Coloca a mão. E notem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se ele não ressuscitou,
ressuscitou, a nossa pregação é vã. E a nossa fé também é vã. E ele vai dizer assim: nós somos, de todos os homens, os mais dignos de lástima. Mas ele venceu a morte, ele está vivo, ele ressuscitou e por isso nós temos esperança. E a nossa fé se baseia nesse fato, de que ele ressuscitou, de que ele rompeu e destruiu o poder da morte. Que ele foi e desceu ao Hades e tomou a chave, tirou o poder da morte que havia sobre ela e disse: a vitória é minha. E agora todos nós, por causa dele, temos direito à vida. Notem, essas mulheres ficam surpreendidas, porque Jesus não está ali. Ele ressuscitou. Mas há algo magnífico que o texto também diz aqui. Versículo 7 diz assim: mas hei de dizer a seus discípulos. A ressurreição precisa ser anunciada. Ela precisa ser proclamada, de que ele ressuscitou, de que ele venceu a morte e de que ele vai se encontrar conosco. Nós cremos nisso. Eu acho muito bonito com os nossos irmãos do leste. Aqui nós não temos ninguém, mas era uma alegria quando eu pastoreei a igreja de Coimbra, que chegava a Páscoa, a época da Páscoa, no domingo, eu subia ao culto e eu dizia assim: Christos vos creis. Aqueles ucranianos, russos, georgianos estavam lá e respondiam: Vaístinos vos creis. Não é língua estranha, tá? Mas essa se interpretar. Christos vos creis. Cristo ressuscitou. E eles em coro respondiam: verdadeiramente ressuscitou. Essa é a nossa missão. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, como nós cantamos: aleluia, ressurgiu. Louvado seja Deus, porque o castigo que nos estava determinado, que pesava sobre nós, a morte eterna, ele destruiu. E porque ele venceu a morte, triunfando, nascendo e voltando em vida, ele diz: agora nós temos vida. E diz abundante. Quando nós olhamos para a Escritura, nós lemos essa passagem da ressurreição de Jesus, Jesus aparecendo às mulheres, os discípulos não tendo em conta, elas atemorizadas, e eu também ficaria atemorizado. Olhar e chegar e ver tudo aquilo. Mas quando nós olhamos os textos correlatos, eles dizem que há alegria na realidade de que ele ressurgiu. A ressurreição prova que Deus é fiel. A ressurreição prova que as Escrituras se cumprem. Mas a ressurreição prova que nós temos esperança. Que a morte não é o ponto final da história. Ela é apenas um ponto parado. Não acabou a história. O ponto final, quem decreta é Deus. Com a ressurreição, ele diz: a morte morreu. Ela foi destruída. Nós temos esperança. Meus irmãos, a base da nossa fé é a vitória de Jesus sobre a morte. Paulo diz assim: nós pegamos Cristo e
Cristo crucificado. Mas a nossa pregação não fica somente no Cristo crucificado. Cristo crucificado, Ele paga o preço por nós. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que foi morto e sepultado, que venceu, subiu aos céus, que vai voltar para julgar justos e injustos, que vai voltar para nos ter junto dele, para que possamos desfrutar a eternidade com ele, porque ele venceu a morte. Ressurreição é voltar à vida no mesmo mundo. E a Escritura diz que nós seremos como ele. Portanto, e como eu brinquei hoje cedo, há esperança daqueles que são feitos. Porque se vamos ser como Jesus, eu não vejo Jesus sendo feito, então todos nós vamos ser bonitos. Então há esperança. Mas nós, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, têm direito à vida eterna. Mas aqueles que não recebem, aqueles que desprezam a graça de Deus, pesam sobre eles a ira de Deus. Essa tem que ser a nossa mensagem. Vida e morte se encontram em Jesus. Vida para aqueles que o recebem e aceitam a sua graça. Morte para aqueles que o rejeitam e pesa sobre eles a justiça e a ira de Deus. Que nós possamos olhar e proclamar: Jesus ressuscitou. Nós temos esperança. Por isso nós louvamos ao nosso Deus. Amém? Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos porque tu venceste a morte. Te agradecemos porque tu descestes ao Hades, tu fostes ali tirar o poder da morte e proclamar a tua vitória. Te agradecemos porque tu ressuscitastes, vencendo a morte, trazendo esperança para nós e dizendo que a morte, ela não tem a última palavra.